Salve, salve, aluna e aluna do 8º ano. Quem é que está aqui na área? Aprígio Júnior para dar mais uma aula de ciência da natureza. Mas antes da gente iniciar qualquer coisa, vamos fazer aquela perguntinha básica, fofinha, cuticute. Tem aluno aí? Espero que sim. Mas vamos ao que interessa, que é o mais importante agora para a gente. Dá uma olhadinha nesse material aqui. Observa a nossa segunda aula, tá? O eixo matéria e energia, tá? Qual é o objetivo de conhecimento? Energia elétrica e o consumo consciente. Ou seja, tem tudo a ver com a palavrinha sustentabilidade, tá? E a habilidade que a gente vai requerer, que a gente vai necessitar trabalhar e construir com você é justamente conhecer as vantagens e desvantagens em relação a cada forma de obtenção de energia elétrica e os impactos socioambientais causados, destacando o consumo consciente. Então guarda essa palavrinha aí, consumo consciente e sustentabilidade. Então vamos lá. Produção, por gentileza, o próximo slide aí para a gente dar início a esse momento aqui do reino da liberdade e do reino da necessidade. Vamos lá. O que seria energia elétrica? E aqui eu gostaria já de antemão dar uma espécie de spoiler. Quando a gente fala da energia elétrica, a gente tem que lembrar também do potencial elétrico, ou da potência elétrica, que seria uma relação que seria basicamente construída na máxima de que o que seria a potência elétrica? A capacidade que a energia elétrica teria de se transformar em uma outra energia em relação a um dado tempo. Então, sempre quando eu pensar em potência elétrica, você pense sempre nisso. Essa capacidade que a energia elétrica tem de se transformar em um outro tipo de energia. No caso, energia térmica, energia luminosa, principalmente porque a gente está entrando na seara da energia elétrica. Sair do mundo das trevas para o mundo da luz, como estaria lá em Gênesis, né? Que haja luz, que surja a luz. Então, se liga nessas informações que são extremamente relevantes para a gente entender os conceitos que a gente vai trabalhar agora com relação a essa visão do uso consciente, do uso sustentável da energia elétrica. Então, vamos embora. Preste atenção nessas informações. Então, por favor, produção, foca aí nessa imagem que a gente vai dar ênfase nessas informações. Então, a energia elétrica é o resultado do trabalho realizado pela corrente elétrica. Elétrons em movimento, tá? Sendo assim, para uma lâmpada acender, é necessário que haja uma corrente elétrica passando pelo sistema de filamentos. A luz gerada depende da energia da corrente elétrica. Então, você vai ver que tem uma relação íntima com essa questão que a gente falou da potência. Nesse nosso próximo slide, a gente está fazendo um resgate, a gente está rememorando um pouco da nossa última aula. A gente vai falar um pouquinho da nossa matriz energética. A nossa matriz energética, ela está basicamente pautada em dois grandes pilares. A energia quando ela é sustentável e quando ela não é sustentável. A energia quando ela é sustentável é aquela energia que a gente tem uma percepção de que ela é perene, que ela seria eterna. Um exemplo disso, a energia eólica, a energia do sol. E uma energia que ela não é sustentável, que ela não é renovável, seria aquela energia que ela teria um fim, que ela seria efêmera. Um exemplo disso, os combustíveis fósseis. E a gente pode dizer que o Brasil ele tem uma posição de destaque, de protagonismo, quando se fala de energias renováveis. Presta atenção nesse gráfico. Faça uma leitura matemática, faça nesse momento uma construção de um letramento matemático, de uma alfabetização matemática, para que você tenha um entendimento muito maior na sua capacidade de compreender e interpretar informações. E é interessante, gente, que informações, quando eu pego dados e transformo esses dados para gerar um interesse de um grupo específico, eu estou gerando o que a gente chama de informação. E essa informação, ela gera o que a gente chama de conhecimento, para daí gerar um outro patamar desse conhecimento, que é a mudança de comportamento. Então, o Brasil, como eu estava falando para vocês, ele é um grande destaque quando se fala de energias renováveis. Esses dados são de 2016, só para você ter ideia, 43% da nossa matriz energética ela é renovável. Então, o Brasil está numa posição muito, mas muito privilegiada. E 56,5% de energias não renováveis. Claro que a gente tem que estar o tempo todo acompanhando isso, que a tendência disso é aumentar ou diminuir. Vai depender de fatores que envolvem políticas públicas, econômicas e sociais que vão estar envolvidas nesse processo, nessa transformação, nessa conscientização do uso desse tipo de energia.
E aqui, ó, quando a gente compara com o mundo 86% é de energias não renováveis. E já, quando eu falo de energia renovável, apenas 14%. Então, sendo redundante aqui, mais uma vez eu digo, o Brasil ele tem uma posição de destaque. O Brasil é um grande protagonista quando se fala de energias renováveis. Mas para a gente, o que vai interessar para a gente dentro do campo da energia que a gente quer falar é a energia elétrica. Então, mais uma vez, destacando esse ponto. Próximo gráfico aí, por gentileza. E aqui eu queria destacar nesse gráfico aqui que está em forma de pizza, justamente a energia hidráulica, né? A energia hidroelétrica, que corresponde, só para você ter ideia, a 12%. Mas quando eu falo da energia puramente só elétrica, aqui é uma visão geral, né? Uma visão cosmopolita das nossas matrizes energéticas. Mas quando eu falo apenas de energia elétrica, eu posso dizer que as hidroelétricas têm um destaque gigantesco. Corresponde nada mais, nada menos do que 75% ou mais. Então, quando você pensar em energia elétrica, haja luz, ou seja, você sair do mundo das trevas para o mundo da luz, pense em hidrelétrica. Hidrelétrica, gente, ela é um tipo de energia que a gente pode dizer renovável. Ela tem grandes vantagens, mas ela também vai ter desvantagens que vocês sabem que a gente já falou na última aula. Você vai ter uma grande área alagadiça, comprometimento da fauna, da flora, possivelmente vai ter expulsão de indivíduos que vivem em áreas ribeirinhas, impactos ambientais que vão também ter relações diretas com o aquecimento global. Mas o nosso foco, pelo menos na aula de hoje, é entender quais seriam as vantagens e desvantagens e o uso consciente e sustentável da energia elétrica. Então, vou pedir para a produção ir para o próximo slide. E aqui, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês mais ou menos entender como é que percentualmente, matematicamente, metricamente, eu posso avaliar o nosso gasto de energia. Só para vocês terem ideia, o ferro elétrico ele corresponde a 5% do gasto energético que a gente tem. Embora que eu sei aqui, eu não vou mentir para vocês, dificilmente eu uso uma roupa que está engomada, tá? Então, dificilmente. E a produção disse ali agorinha 2. Eu sou aquele pessoa que se usar até uma roupa estilo que saiu de um tubo de ensaio, eu uso com muito prazer. Mas você conhece pessoas ainda que com certeza têm o hábito, né, de fazer tudo isso, sair todo engomadinho, todo bonitinho. Nada contra, viu? Eu acho que é muito fofo. Eu acho que é muito bonitinho, é muito cuti-cuti. Mas quando você fala, por exemplo, da geladeira, que ela trabalha full time o tempo todo, ela corresponde a 30% do teu consumo em casa. Já as lâmpadas incandescentes, que eu queria lembrar aqui para vocês, que são lâmpadas que hoje, praticamente no mundo, elas estão em desuso. Desde 2016 é uma lâmpada que dificilmente você vai encontrar em estabelecimentos para ser vendida, até porque o gasto energético dela, a eficiência dela, ela tem uma iluminação muito legal, muito bonita. A produção aqui pode declarar isso. Quando se fala da lâmpada incandescente, ela tem uma luz muito legal, mas no consumo, quando você coloca o custo-benefício, não é vantagem. Já a TV corresponde a quanto? 10%. Claro que a gente sabe hoje, a gente tem TV, né, de LED, TVs que tem uma maior eficiência, o material tem muito mais eficiência, né? A máquina de lavar 5%, outros 5%. Agora eu queria destacar um outro cara aqui, ó, que é o chuveiro elétrico. Ele corresponde a 25%. Então, na época do verão, o que é recomendado? Você usar ele na versão, se você está no verão, na versão verão. Por quê? Porque com certeza ele vai ter um impacto no seu consumo muito inferior. E aí eu vou pedir para a produção ir para o próximo slide, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer uma espécie de ranking, o top 10, quando a gente fala de consumo de energia. E aqui ele está dado, gente, em quilowatts-hora ou quilowatts-hora. É em relação ao seu consumo, tá? Só para vocês terem ideia, o DVD, eu acredito que o DVD é uma coisa quase jurássica, né? Isso, produção. Eu não vou mentir para vocês. Se eu ver um DVD, eu acho que eu vou ficar até assim, meio que em estado de anestesia, estado de êxtase, de saudosismo, dizendo assim, poxa, um DVD. Porque eu acho que quase ninguém mais usa um DVD. Mas, pronto, usa? Ah, então pronto. Produção disse ali que usa. Mas, enfim, o DVD, só para vocês terem ideia, ele gasta em média de 0,24 kWh em 2 horas. Já a máquina de lavar em torno de 10,8. E você, para você ter uma ideia, veja a lâmpada fluorescente, ela gasta de 2,25, né, kWh. Agora, quando eu pego aqui o ferro de passar, 24 kWh, ou kWh, tá? Que é representado pela letra W. Já o nosso computador, que muitas vezes a gente não tem o cuidado
deixar ele desligado, geralmente ele fica lá em estado de stand-by. Como muitos aparelhos ficam, às vezes, na nossa casa em forma de stand-by, tá tendo sim consumo de energia, tá? Já ali a TV ali de LCD, de 40 polegadas, ela gasta em torno de 107, né, watts de potência, né? Já ali o ventilador, se você perceber ali, ela tem ali um gasto que é em torno de 17,52 kWh em 8 horas por dia, tá? Eu vou voltar aqui para a TV LED, gente, que eu dei uma informação aqui errada. A informação que eu quero chamar a atenção de vocês é essa aqui, que é de 12,84 kWh, tá? Em 4 horas de uso, tá? E vocês sabem que tem ambientes que às vezes você usa até muito mais em casas que usam muito mais a TV. Tá aí os programas, né, de televisão, os jornais, as novelas que não me mentem, não vão me desmentir, tá? E aqui a geladeira, que vocês sabem que trabalha de forma full time, né? Veja o quanto ela consome em 24 horas, em torno de 56,88 kWh ou kWh, tá? Já o chuveiro elétrico, que é outro vilão aqui, ó, em 32 minutos, aquelas pessoas que geralmente tomam um banho muito longo, né? Geralmente faz algum tipo de live, né? Tem gente hoje que está fazendo live na hora que está tomando banho, né? Tá lá, né? Tirando todos os grudes do corpo, né? Pega um caco de telha, pá, aquela coisa toda. Gasta em torno aí de 64 kWh ou kWh, tá? Em 32 minutos. Já o ar-condicionado, que não é uma realidade, até porque o custo dele é muito alto, mas aquelas casas que tem, geralmente em 8 horas, olha quanto gasta em torno. Dá uma focada aí, por gentileza, produção, para que os nossos alunos possam vislumbrar, possam ver isso de uma forma mais evidente. Em torno de 192, só para vocês terem ideia, 192,76 kWh ou kWh em 8 horas por dia, tá? Volta para mim aqui, produção, rapidinho. Então, só por esse material, por esse gráfico, é sabido, é fácil da gente perceber o quanto a gente tem que ter um uso consciente e um consumo sustentável desse recurso que é a energia elétrica. Então, eu vou pedir para o nosso próximo slide aí vir, para poder a gente vir adiantando. Então, quando a gente fala agora uma distribuição percentual dos setores que mais gastam o uso da energia elétrica, a gente tem aqui, ó, a indústria, que isso em torno de 35,8%. Já as residências, né, gastam em torno de 28,9%. O comércio, ele dá em torno aí de 19%. E outros setores em torno de 16,4%. Eu queria mais uma vez aqui, de forma muito candente, muito urgente, chamar a atenção para você prestar atenção nesses números. Porque, gente, quando eu estou diante de dados, e esses dados são tratados, se transformam em informação, eles têm que gerar em mim conhecimento para justamente gerar em mim o que a gente chama de o quê? De mudança de comportamento. Para eu sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Nós vivemos numa sociedade que tem uma lógica perversa do capital do consumo, como diria Steve Mezzaro. Então a gente tem que cada vez mais ter essa consciência, esse senso crítico muito bem trabalhado. E esse momento é para isso também. Por gentileza, o próximo slide aí, produção. E aí, vamos falar aqui de uma coisa que eu acho que é importantíssima. Já que a gente está falando aqui do reino das trevas e o reino da luz. Todo mundo aqui quer ficar no reino da luz. E para isso, vamos entender um pouquinho qual a diferença entre uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED. Se você sair daqui tendo uma noção sobre isso aqui, a gente já, com certeza, já deu passo gigantesco para uma mudança de comportamento. Então vamos lá. Próximo slide aí, por gentileza, produção. Eu vou, de forma aqui bem rapidinha, viu, dar aqui um panorama físico e químico de qual seria a diferença. Quando eu pego uma lâmpada, aqui no caso, incandescente, a lâmpada incandescente, ela teria um filamento, aqui se você ver aqui tem um fio, uma espécie, no desenho aqui, uma espécie de um fiozinho, né, de uma molinha feita de estânio, tá? Essa molinha, ela vai, através do processo da corrente elétrica, esquentar, ou seja, porque a potência elétrica, o que seria essa potência elétrica? A transformação de um tipo da energia elétrica para um outro tipo de energia. Então, ela esquenta, ou seja, vai virar uma energia térmica para aí virar uma energia luminosa. Então, esse tungstênio, que é representado pela letra W lá na tabela periódica, você vai ver que é um metal, tá? Ele está lá, se eu não me engano, é o número 74 da tabela periódica, tá? Que ele também é chamado de Wolfram, por isso que é chamado de, a letra que representa dele é o W. Então, o tungstênio,
ele vai esquentar e vai dar um fenômeno de incandescência. Por isso que é chamado de lâmpadas incandescentes. E nele também tem uma substância, que é justamente uma substância química que vai proteger para que não haja que ele não seja danificado. E, se eu não me engano, a substância química que está aí é o argônio, tá? Que é um gás nobre. Se eu não me engano, está lá, é o número 18 na tabela periódica, tá? Mas aí, se eu falei alguma coisa aqui que não condiz com a informação correta, você pode fazer uma pesquisa e até um momento para você também se instigar e pesquisar. E aí vem a lâmpadas halógenas, né? Que ela teria, na verdade, uma espécie de, dentro dela, um tubinho lá feito uma ampolinha, que também vai ter o tungstênio, só que aí ela vai ter uma eficiência maior, porque ela vai usar aí, na verdade, uma outra substância do grupo dos halogênios, tá? Que também está lá na tabela periódica, como o flúor, né? O cloro, o bromo, mas aqui no caso, normalmente ela tem, a substância que está com ela aí, seria o brometo de hidrogênio, tá? Que vai também proteger essa lâmpada nesse processo de incandescência. Então essa lâmpada aqui halogena, ou essa lâmpada incandescente, que é halogena, ela vai ter justamente essa característica. Já a lâmpada que a gente chama de fluorescente, ela vai ser uma lâmpada que vai ter nela, ela vai ser quase uma lâmpada toda alquim, e dentro dela vai ter o que a gente chama de gás de mercúrio, tá? Por isso que essas lâmpadas, geralmente, a gente tem que ter um cuidado na hora do descarte dela, tá? Lembrando a vocês, o mercúrio, ele também é um metal que no nosso ambiente ele é o único metal que se encontra no estado líquido, tá? E aqui a gente teria a lâmpada de LED, que ela vai ter aqui, na verdade, o que ela vai ter aqui como substância dentro dela? Ela vai ter justamente o galho e também vai ter um dispositivo eletrônico chamado de diodo, que faz com que há um único direcionamento dessa luz. Então, claro que essas informações aqui, ela não vai abarcar tudo que a gente precisa saber sobre isso. Mas eu acho que já é um ponto inicial até para que você possa fazer futuras pesquisas, futuros questionamentos. E vê que coisa interessante. Quando eu pego aqui essas lâmpadas, você percebe aqui, ó. Porque quando eu pego aqui 40 watts ou 40 watts, isso aqui não tem a ver com a oferta de luz que ela vai emitir, mas sim o quanto vai ser necessário, o quanto ela vai gastar da energia naquele processo de transformação da energia elétrica para energia luminosa. Que boa parte dessa energia se transforma em quê? Em energia elétrica. Agora, lembrando para você, quando eu pego uma lâmpada, quando ela é incandescente, veja só, para que eu tenha a mesma emissão de luz de uma lâmpada de 40 watts, numa lâmpada halogênea, eu só preciso de 28 watts. Já numa lâmpada, quando ela é fluorescente, apenas 8 watts. E se for uma lâmpada de LED, apenas 4 watts. Então você vê como ela é extremamente eficiente. Só para vocês terem um exemplo, uma lâmpada que a gente normalmente usa mais em casa. A de 100 watts. Se eu pegar, por exemplo, e comparar uma lâmpada halógena, isso dá em torno de 70 watts. Já uma lâmpada fluorescente, em torno de 20 watts. E uma lâmpada de LED, apenas 10 watts. Então você vê que em termos de métrica, o gasto, a eficiência energética é assustadora. É muito evidente. Vou pedir para ir para a produção e para o próximo slide. E aí tem aí, ó, bandeira e condições e custo. Bandeira verde, ó. No caso aqui, a gente vai ter aqui, ó, condições favoráveis para a geração de energia. E só para que vocês entendam aqui, gente, esse gráfico diz respeito ao quê? Eu não sei se vocês já, de vez em quando você vê no jornal, nas reportagens, dizendo assim, peraí, hoje a gente está trabalhando na nossa conta de energia, na nossa conta de luz, com a bandeira verde, com a bandeira amarela e com a bandeira vermelha no patamar 1 e a bandeira vermelha no patamar 2. Isso vai influenciar no custo do teu quilowatt-hora na tua conta de energia. Então, dependendo da bandeira que está sendo aplicada naquele momento, devido aos regimes de chuva, devido a saber como é que estão a oferta de água nas hidrelétricas, tudo isso, ou seja, uma relação climática vai impactar nesse tipo de interpretação desse gráfico. Então, a bandeira verde, a gente vai ter aqui, ó, condições favoráveis ao quê? A geração de energia. Não há acréscimo na tarifa. Ou seja, a tua conta de tarifa ela vai ficar, ó, sem nenhum tipo de acréscimo no teu quilowatt-hora ou no teu quilowatt-hora. Já aqui na amarela, você vai ver aqui, ó, condições menos favoráveis para a geração. E aí há um acréscimo de R$ 1,34
a cada 100 kWh consumido. Já quando eu pego a bandeira vermelha no patamar 1, você vai ter condições mais custosas de geração. Geralmente a gente vai ter que começar a usar aqui, a partir daqui, termoelétricas, que vai ter um custo maior. Então aqui, ó, um acréscimo de R$ 4,16, 17 centavos, a cada 100 kWh consumido. Já quando eu estou no patamar 2 da vermelha, veja só quanto a gente vai ter de gasto. Em torno de 6,24 por cada 100 kWh. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, quando eu olho aqui para esse painel aqui, eu percebo claramente como isso aqui impacta no meu custo financeiro também. Então, mais um motivo para o uso consciente desse tipo para essa interpretação, para o tipo de energia que é tão relevante para a sociedade moderna, que é a energia elétrica. Tá? E aí, a gente chegou naquele momento que é importantíssimo, que é o momento você precisa saber. E por que eu chamo a atenção para vocês com relação a esse momento você precisa saber? Porque ele tem relação íntima com o uso da energia elétrica e o consumo consciente. Ou seja, mais uma vez aquela ideia do uso sustentável da energia elétrica. Eu pensar não apenas no hoje, mas pensar também no amanhã. Por gentileza, produção, próximo slide. E a gente vai falar um pouquinho sobre o selo Procel, tá? Então, o selo Procel, gente, ele é nada mais, nada menos do que um selo que ele te dá informações que são relevantes com a eficiência dos equipamentos eletroeletrônicos. Ou seja, um equipamento, um aparelho, hoje, dificilmente ele vai sair da fábrica sem esse selo Procel. É um selo que tem lá o controle do Inmetro e de órgãos, né, que tem a capacidade de, através da experimentação, dizer se um aparelho ele é mais eficiente ou menos eficiente no que diz respeito ao impacto do custo energético. E isso vai refletir claramente aonde, gente? No aspecto econômico. Porque falar desse assunto, gente, sem ter o olhar de políticas públicas, sem ter o olhar das questões sociais, sem ter o olhar das questões econômicas e sem ter o olhar das questões que tangem o nosso bolso, a gente está tendo uma visão muito limitada desse assunto. Então, esse assunto é um assunto que está muito relacionado à questão da física, essa questão que envolve as ciências, mas tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E eu vou pedir para a produção ir para o próximo slide. Então, o selo Procel de economia, de energia, ou simplesmente o selo Procel, né, foi instituído por meio de decreto presidencial no dia 8 de dezembro de 1993. É um produto desenvolvido e conceituado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, que tem nas centrais elétricas brasileiras, né, nas empresas elétricas brasileiras, a Eletrobras e suas secretarias executivas, né, o selo Procel tem por objetivo orientar o consumo no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria. Também objetiva estimular a fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a redução de impactos ambientais. Só a partir desse selo a gente já percebe que ele consegue nos dar informações que vão ser um objeto que vai garantir um consumo consciente e sustentável dos nossos produtos elétricos e eletrônicos. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer aqui um voo panorâmico, um resumo rapidinho da nossa matriz, né, matriz elétrica brasileira. Então, só para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala da energia elétrica brasileira, como eu tinha falado para vocês, só para vocês terem ideia, isso dá em torno de mais de 66%, ela é de origem hidráulica. Então, quando você pensar em energia elétrica, quando você pensar no mundo das trevas, no mundo da luz, pensa em hidráulica, em energia hidráulica. A biomassa em torno de 8,5%, a eólica 7,6%, a solar 0,5%, o gás natural 8,6%, derivado do petróleo 2,4%, a energia nuclear também em torno de 2,4% e carvão e derivados 3,2%. Mas quando eu penso em energia elétrica, você na mesma hora tem que pensar em energia hidroelétrica e pensar em hidrelétricas, tá certo? E aí, vou pedir aí para nosso próximo slide, que são as nossas fontes aí
que a gente usou como referência. E aí, vou pedir aí para a produção ir para o nosso último slide. E já deixar aqui registrado aqui com letras garrafais que não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes.